Olá pessoal, Marcos Sico aqui. Vamos dar continuidade à nossa série de reflexões. Como eu já falei nos capítulos anteriores, estamos falando aqui de conduta, ética, comportamento cristão, baseados no capítulo 12 da carta de Paulo aos irmãos da igreja de Roma, né? Romanos capítulo 12, dos versículos 9 ao versículo 11. Estamos aqui lendo ainda o versículo 11 e esquartejando, assim por dizer, as frases, né, o processo para que nós possamos refletir e aprender, amadurecer aqui a ideia de que nós estamos tratando. Na reflexão anterior falei sobre o zelo, né, de não ser remisso no zelo. Hoje, continuando ali o versículo 11 que eu vou ler para vocês aqui. No zelo, não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Hoje, nós vamos tratar sobre o sede fervorosos de espírito. O que significa isso, né? A primeira coisa que a gente precisa definir e esclarecer é que ser fervoroso do espírito não significa que não tenho, eu vou dizer assim que eu não sou, né, pentecostal, obviamente, e também não quero dizer que alguns pentecostais alguns me tratam como inimigos, mas eu não tenho alguns como inimigos. Eu não estou aqui dizendo que você tem que sair no reteté, no manto, né, sair pulando, gritando em línguas. Isso não é ser fervoroso no espírito. O ser fervoroso aqui no espírito é ter a abundância do amor de Deus transbordando em seus atos, no seu serviço cristão, é reverberar de forma prática aquilo que nós falamos dos frutos do Espírito Santo. Isso é ser fervoroso. É aquele que sabe que pelo Espírito Santo nós temos frutos e esses frutos estão a serviço dos cristãos, né, a serviço da igreja, a serviço do próximo, a serviço daquele que precisa. Então, ser fervoroso no Espírito tem a ver com isso. Tem a ver com ser hospitaleiro, tem a ver com ter amor pelas pessoas, vai ter uma ligação direta com todas as reflexões que nós já fizemos aqui nesta série, no sentido de entender que detestar o mal, se apegar ao bem, ter amor fraternal para com os irmãos, não ser preguiçoso no momento do zelo, está diretamente com ser fervoroso no espírito, porque sendo fervoroso no espírito, eu vou precisar de forma contínua, disciplinada, de forma regrada muitas vezes, manter e buscar a minha comunhão com Deus, porque é dele que vem tudo isso. Os frutos, a própria palavra fala, se os frutos são do Espírito Santo, não são frutos nossos, embora vão reverberar nas nossas atitudes, mas não tem origem na gente, tem origem no Espírito. Então, precisamos ter muita clareza sobre a necessidade, porque hoje em dia a verdade é essa, é uma necessidade da Igreja de Cristo ter pessoas fervorosas. Pessoas que amem com intensidade cristã, obviamente, né, com maturidade cristã, mas que se doem verdadeiramente pela causa de Cristo, que queiram ser cristão acima do seu ego, que queiram ser cristãos de verdade em todos os contextos que é possível se relacionar. Quer ser cristão no trabalho, e entenda, eu não estou falando de ser bitolado, né? Não estou falando daquela pessoa que a pessoa fala, e aí meu, beleza, bom dia. Não, bom dia não, é a paz do Senhor. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando em ser essencialmente cristão em todas as áreas da sua vida, em tudo que você faz, em tudo que se relaciona com você, seja lá o que for, mas essencialmente fora do ambiente eclesiástico, porque isso vai bater de encontro com a hipocrisia comum do cotidiano, que é, dentro da igreja, é muito fácil ser cristão. Dentro de um ambiente já predisposto a buscar e a fomentar na vida de muitas pessoas, né, a pseudo-aparência da humildade, né, ai não, os holofotes, aquele cara é um verdadeiro cristão, amaciar o seu ego, num ambiente que já tem uma predisposição para isso, isso é simples. Eu estou falando de ser cristão no dia a dia, quando as coisas vão mal. Estou falando de ser fervoroso no espírito, quando você tenta fazer alguma coisa e você não encontra saída para fazer. É nesse momento, é no momento da dificuldade, é no ambiente que não é propício para que as coisas aconteçam, é que ser fervoroso no espírito vai fazer sentido. É quando você sofre uma perseguição sem motivo, quando você arruma problemas, quando você arruma pessoas que não gostam de você pelo simples fato que não vão com a tua cara, e você tem que conviver com esse tipo de coisa. É assim que funciona. Então, ser fervoroso de espírito está intimamente ligado com todo o processo que nós estamos tratando dentro dessas virtudes que são recomendadas aqui pelo apóstolo Paulo. O amor ser sem hipocrisia, detestar o mal, se apegar ao bem, amar os irmãos cordialmente uns aos outros, né, preferindo-vos em honra uns aos outros, não ser preguiçoso no momento de cuidar de si, no seu zelo de vida espiritual, e manter então esse ser fervoroso no espírito. A recomendação ela não pode ser mais óbvia do que essa.
Porque qual é a pergunta mais comum? Mas como é que eu faço para que eu mantenha, né, esse desejo? Como é que eu faço para me manter sempre sendo fervoroso de espírito? É a resposta, eu já até falei isso em outras reflexões, né? Existem respostas que elas servem para várias perguntas quando a gente fala do Evangelho. Esta daqui não é diferente. Grande parte das respostas que eu já dei na minha caminhada cristã tem a ver com o quê? Oração, trabalho, oração e trabalho. Como é que um cristão ele fica motivado se ele não vai orar, né? E como é que um cristão não vê resultado destas coisas que ele está orando se ele não trabalhar? Parece que é muito óbvio isso, mas o óbvio ele é uma verdade que precisa ser dita e ele é uma verdade que precisa ser relembrada de forma cíclica. Período após período, ciclo após ciclo, nós precisamos nos lembrar do óbvio. Eu quero manter então o meu espírito sendo fervoroso. Como é que eu faço? Ore. Como é que eu faço? Trabalhe, sirva, ore e sirva, ore e sirva. O tempo que você fica aí com seus dileminhas, com seus mimimis, com as suas dores, com seus dilemas, com o ego, você deveria estar orando e trabalhando. E aqui deixo muito claro, eu respeito quando você se frustra, eu não estou aqui desdenhando da sua dor, mas é muito complicado quando a gente vê muitas pessoas falando muito mais das dores que sofrem e reagindo pouco. Qual é a reação da dor? Oração. Qual é a reação para melhorar as coisas? Trabalhar, oração e trabalhar. Ore e trabalhe. E eu não estou também aqui dizendo que você tem que pôr uma máscara no que você sente. Já falei muito sobre a questão, por exemplo, alguém que está enlutado, alguém que perdeu algum ente querido, sofreu uma decepção. Eu sei que as coisas doem dentro de nós, é claro que doem. Eu não estou falando que é pecado você sentir dor. Mas eu não consigo ter muita... Como é que eu posso explicar? Não é que eu não tenho paciência, mas é que é um pouco conflituoso. Você vê pessoas que excessivamente fomentam a dor. Quer dizer, a dor já é sofrível, né? Já é ruim passar por isso. E as pessoas cultivam essa dor, ficam lá fomentando essa dor, ficam se martirizando e simplesmente morrem nisso. Morrem no sentido de vida mesmo. A vida fica estagnada porque ela só sabe reclamar, só sabe chorar, só sabe murmurar e faz muito pouco para seguir em frente, porque a caminhada do cristão é para frente mesmo, que é orar, né? E nesse caminho da oração as pessoas parecem que se esquecem. Existem muitos milagres que acontecem mediante a oração, e eu não estou aqui dizendo de orações atendidas, no sentido assim, olha, eu vou orar para que Deus cure tal pessoa que está lá quase morrendo, e a pessoa ela é curada. Eu acredito que Deus pode fazer isso. Mas se ele não faz, ele também não deixa de ser um Deus milagroso. O que eu estou falando aqui de milagres que acontecem quando nós oramos é um milagre que transforma a nossa dor em paz, em alegria, ainda que isso não faça nenhuma lógica humana, mas é algo que somente o Espírito Santo pode fazer dentro do nosso coração. Então ser fervoroso no Espírito tem a ver com isso também. Tem a ver com vivenciar esses milagres das orações diárias de forma que às vezes as coisas começam a tomar outro rumo, começam a ser transformadas de um jeito que você não conseguiu compreender, porque a olhos humanos você não vai enxergar mesmo. Mas quando você vê, você está caminhando, ainda com dores, ainda com dificuldade, mas você está orando e você está trabalhando, você não está parado no lugar do sofrimento, você está caminhando. E quando nós caminhamos a nossa jornada de vida com oração, e com o trabalho, lembrando que tudo isso nós estamos fazendo diante de Deus, as coisas começam a fazer sentido. Então, a nossa recomendação para hoje desta virtude aqui recomendada é: sede fervorosos de espírito. Seja fervoroso no seu espírito, mantenha o seu espírito fervoroso, oração e trabalho.